Tá, então esse é mais um vídeo nosso do canal Exercitando a Massa. E nós vamos estar falando hoje sobre as questões do ENAD. Tendo em vista que está chegando aí a prova do ENAD, e todo mundo deve estar bastante ocupado com as matérias da engenharia, ainda vai ter mais essa prova para ajudar todo mundo, né? Então vamos lá. Esse vídeo ele é da questão 21 do ENAD, que foi aplicado em 2014 para engenharia civil. Se você gosta dos nossos vídeos, só lembrando, não esqueça de curtir aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos que também vão fazer a prova do ENAD. Então vamos lá. No enunciado ele diz o seguinte: segundo a definição da NBR 6118 de 2014, vigas são elementos lineares que a flexão é preponderante. Sua função é basicamente vencer vãos e transmitir as ações nelas atuantes para os apoios. Beleza, até então a definição da norma. Para tanto, as armaduras das vigas são geralmente compostas por estribos, chamados armadura transversal, muita atenção nessa parte, que nós vamos precisar dela lá na frente, e por barras longitudinais, chamadas armadura longitudinal, também atenção nessa parte. E aí ele nos dá essa figura, ele fala, considere a figura a seguir. Essa figura ela é um trecho de um projeto de armaduras, que ele está detalhando as armaduras para nós. Então nós vamos analisar essa figura para conseguir responder a pergunta que ele quer. Então ele fala assim: para a viga representada acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente o comprimento total da armadura longitudinal. Longitudinal são as barras longitudinais e da armadura transversal, estribos. Então o que ele quer? Que é o que? O comprimento total da armadura longitudinal e da armadura transversal. Pegando então a imagem que foi dada aqui do lado, nós observamos o seguinte: quando nós falamos de armadura longitudinal, nós estamos falando das barras que vão, por exemplo, aqui do pilar P1 até o pilar P2. Então, todas as barras que estiverem distribuídas ao longo de toda a viga, longitudinalmente, elas vão ser a nossa armadura longitudinal, esteja ela embaixo ou esteja ela em cima. Então, nesse caso, são essas duas, que é chamado de N1 e N2. Isso aqui é uma questão muito fácil para quem já tem experiência em obra, mas para quem nunca trabalhou em obra ou também não chegou ainda na matéria de concreto armado, pode ter um pouco de dificuldade. Então eu vou só dar uma detalhada aqui no que são essas informações que nos dão aqui no nosso projeto. Então ele está falando o quê? Que são duas barras. Como é que eu sei que são duas barras? Olha mais uma informação que me mostra aqui. Isso aqui significa que são duas barras do N1. O N1 olha que interessante aqui, tem um erro na questão da ENAD. Aqui fala que são dois fis de 8. Aqui já fala que são dois fis de 10. O que é o fi? Fi é a bitola do aço que eu vou estar usando. Então aqui nós temos dois fis de 10 com um corte, ou seja, eu vou cortar essa barra aqui com essas dobras e tudo em 4,82. E depois eu vou dobrar com 30 centímetros. Esse é o detalhe que ele está me dando. Aqui embaixo ele está falando que eu tenho que eu tenho N2. N2 é diferente do N1, que no caso era para ser diferente, mas como eles erraram aqui no enunciado, vamos lá. Ele está falando que eu tenho duas barras de φ de 10 com um corte de 4,72. E nas pontas eu vou dobrar 24 centímetros. Então, vamos lá calcular então o comprimento total da armadura longitudinal. Somando os comprimentos da armadura longitudinal, eu tenho o quê? 4,22 mais 30 mais 30, que vai me dar o quê? 4,82. Ou seja, se eu já sei ler um projeto estrutural, eu não precisava nem ter feito essa conta. Só como eu falei, que eu estou explicando aqui para quem nunca teve acesso a isso. Então aqui já tem um comprimento de 4,82. Então, não preciso nem fazer a conta aqui embaixo, porque ele já me dá o comprimento de 4,72. Seria o quê? 4,24 mais 24 mais 24 dos dois lados. Isso me dá 4,72, que é a informação dada. Informação dada. Beleza. Sempre que nós falarmos de armadura longitudinal, ele sempre vai me dar um trecho da seção transversal, que vai me ajudar a entender o que está acontecendo, que ele me mostra aqui as duas barras embaixo e as duas barras em cima. E com isso, então eu preciso multiplicar por 2 essa conta aqui, porque isso aqui é referente a uma barra apenas, referente a uma barra. Como eu tenho duas em cima e duas embaixo, então eu vou somar os dois e multiplicar por 2 e isso vai me dar 1908 centímetros. Muita atenção, porque essa aqui eu acho que é uma possível pegadinha que eles deram, que eles dão aqui
o comprimento em centímetros, 422 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. E aqui embaixo nas alternativas, ele pede em metro. Então, passando isso para metro, nós temos o quê? 19,8 metros. Então, nós achamos a primeira parte, que é da armadura longitudinal. Então, só lembrando, a gente avalia sempre a seção transversal em caso de dúvida nessa parte. A seção transversal ela vai estar nos dando mais informações de quantas barras são. Tá bom, agora, quando nós falamos de armadura transversal, lembrando que armadura transversal, não confunda com seção transversal da viga, mas é bem parecido, porque nós já vamos entender. Quando nós falamos de armadura transversal, nós estamos falando agora de estribos. Então, aqui, o que esses símbolos aqui eles representam para mim? O estribo, ele está chamando de N3. E 400 centímetros é a distância completa aqui, de face de pilar a face de pilar. E ele está me falando que eu vou ter o que então? Eu vou ter 20 estribos com a bitola ou FI de 5 milímetros a cada 20. Cuidado para não confundir. Tá vendo que aqui é C igual 482? C igual significa corte. Corte é o comprimento da minha barra. C barra significa que a cada 20 centímetros eu vou ter um estribo. Então, aqui embaixo ele já me dá o corte. Olha que legal. Ele fala que para mim o N3, que é o que está aqui a cada 20, FI de 5, ele me dá o corte de 1 metro. Se ele não desse o corte, o que eu teria que fazer então? Se ele não desse o corte, eu teria que fazer essa conta aqui, olha, 34 mais 34 aqui do outro lado e 9 mais 9. 34 mais 34 e 9 mais 9. Observa que na seção transversal do estribo tem essas duas pontinhas aqui. Essas pontinhas, algumas pessoas costumam usar 5 centímetros e algumas costumam usar 7. Como ele não nos dá essa informação aqui, ele não deu explícito, ele deu implícito. E está dentro de 1 metro. Se eu simplesmente somar isso aqui, vai sobrar para mim ou 10 ou 14. Aqui no caso sobra 14, para chegar em 100. Então eu sei que essas pontinhas aqui elas são de 7 centímetros. Então, vendo isso, eu faço o que então? Eu já vou no corte, para evitar conta. Então já vou no corte que ele me deu de 100 centímetros e multiplico por 20, que é a quantidade de estribos. São 20 N3. E isso me dá 2.000 centímetros. 2.000 centímetros é igual a 20 metros. Então, olhando os dois finais que eu tenho, 19,8 metros na seção, na parte longitudinal, que é o que ele pediu primeiro. Longitudinal, 19,8. E depois na armadura transversal. Armadura transversal, 20 metros. Então, isso significa que a minha resposta correta é a letra D. Então é isso, pessoal. É o que eu falei. Isso aqui é um vídeo muito simples para quem já tem experiência em obra, mas para quem nunca estagiou, nunca trabalhou em obra, nunca teve oportunidade ou ainda não fez a matéria de concreto armado, pode ser uma questão muito difícil. Então é isso. Nós temos mais questões também do ENAD. Não esquece de dar uma curtida aqui. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Nós sempre estamos postando vídeos de exercícios resolvidos passo a passo para ajudar aí os estudantes de engenharia, beleza? Até a próxima, pessoal. Falou!